Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jari Júnior para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 7ª sessão extraordinária, iniciada às 16 horas e 19 minutos, encerrou-se às 16 horas e 33 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora deputada, presidente Tia Ju, senhor deputado Jari, eu já perguntei ao deputado, né? Porque a gente sempre, quando vai falar o nome dele, enquanto não se familiariza, você tem o projeto Jari, né? E tem uma instituição que é uma junta de administração de revisão de infração, que é Jari. Aí sempre que você vai falar, você fica na dúvida. É Jari ou Jari, mas você já me disse que é Jari. Jari. Bom, cumprimentando ao deputado, registrando aqui, presidente, que eu me atrasei 4 minutos. Está absolutamente dentro da tolerância capricorniana. 4 minutos. Do expediente inicial. Eu queria chamar aqui a atenção, e estou buscando aqui no telefone para não falar o número errado, porque antes eu não vou fazer essa descortesia de cumprimentar os deputados e deputadas que nos estão assistindo de forma remota. Como também não vou deixar de cumprimentar o nosso deputado que está de forma presencial, Jari, de novo, e cumprimentar o nosso intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos e, evidentemente, aqueles e aquelas que nos estão vendo e ouvindo. Mas, senhora presidente, ontem saiu o número oficial publicizado pelo Sistema de Informação Gerencial dos royalties e participações especiais, mas vou falar especificamente das participações especiais, do último trimestre de 2020. Não sei se a senhora é atenta a isso, senhora presidente, mas os royalties são repassados para estados e municípios por trimestre vencido. 30 dias depois e mais uns diazinhos. Então, por exemplo, último trimestre de 21 cai nos cofres do Estado e municípios em fevereiro, aproximadamente em torno do dia 10. Tá? Só para entender. E aí, senhora presidente, senhor deputado, quando o presidente André Ceciliano optou por fazer uma CPI
nesta casa para apurar a queda dos royalties, e eu fui coautor dessa proposta, e depois tive a honra de presidir essa comissão parlamentar de inquérito. O que tinha acontecido? O royalty do último trimestre de 19 foi 2,5 bilhões. Aí, quando saiu o royalty do último trimestre de 20, foi 2,48 bilhões. O barril cresceu, o dólar cresceu, a produção cresceu, mas a PE não cresceu. Isso foi um fato significativo, entre outros, que tinha alguma coisa errada. Aí foi instalada a CPI. A CPI foi instalada lá pelo meado de março. E com um recesso de meio de ano, mais as prorrogações, etc., terminou com o relatório final aprovado em dezembro do ano passado. E se verificou que, para ser elegante, o Estado do Rio de Janeiro era lubridiado, para ser elegante, de muitas formas no cálculo desses repasses, naquilo que diz respeito aos abatimentos para fazer os repasses. Só é de compreender, deputado Jário, que as participações especiais é um cálculo parecido com o imposto de renda. Petrobras, pegar a Petrobras como parâmetro, mas qualquer concessionária, pega todo o seu volume de vendas de petróleo, extraído de um determinado estado, todo o volume de vendas. Existem, em legislação, principalmente na resolução da ANP, o que ela pode abater desse volume total de vendas. Aí ela faz os abatimentos e, na diferença, aplica a alíquota, exatamente como é no imposto de renda. Aparentemente, as contas estão sempre certas. Mas o pulo de gato está sempre nos abatimentos. Se o senhor fizer imposto de renda, só há de verificar, o senhor faz, que é muito difícil você abater 50% de tudo aquilo que você ganha, né? Mas, aqui no mundo real, nos últimos 10 anos, em que o faturamento bruto chegou a 1 trilhão, se abateu 500 bilhões. Bruto acumulado de 10 anos, 50%. Aí tem itens que os abatimentos ninguém controla. Depreciação, contratação de embarcações no exterior, né? Entre outras questões, para numerar muitas, que estão todas na CPI. E isso começou, essa caixa preta, começou a ser revelada. E aí, as contribuições da PE ao longo do tempo foi melhorando, né? Porque até chegar a essa, teve mais três trimestres. Esse é o 4º e último trimestre. E aí o número, senhora presidente, é excepcional, excepcional. Porque nós saímos em fevereiro de 21, quer dizer, corresponde aí a PE do último trimestre de 20. Nós saímos de 1 bilhão e 700 e agora, esse mês, entrou 4 bilhões. Cresceu 135%. Agora eu vou debulhar isso, claro. A produção cresceu, o preço do dólar subiu, estou falando do último trimestre do ano passado, e o preço do barril também cresceu. Agora ele disparou, mas eu estou falando de último trimestre. Mas tem alguma coisa chamada aí efeito CPI.
O que eu chamo de efeito CPI? O aumento da PE, porque tiraram o pé do acelerador dos abatimentos. Então, no dia de hoje, eu vou tentar chegar a esse cálculo. Mas estou querendo já anunciar que a Assembleia Legislativa, o presidente André Siciliano, a CPI, etc., independente de sermos, eu especificamente, de oposição, né, quando se trata do Estado do Rio de Janeiro, a gente age exatamente para o progresso do nosso Estado e pela melhoria e aumento da arrecadação, porque isso é que vai gerar políticas públicas de boa qualidade e mais investimentos. E para concluir, deputado Jari, um tema que o senhor vai ouvir muito nessa campanha, que está para ser decidido, quiçá, nos próximos 15 dias, que é a função das discussões que o Rio de Janeiro está travando no Ministério da Economia, para ver se entramos ou não no novo regime de recuperação fiscal, que seriam 9 anos pela frente. E uma das questões é o teto de gasto. Se colocar investimento contabilizado no teto de gastos, o Estado está paralisado. Não adianta anunciar Pacto RJ, porque não tem margem orçamentária para isso deslanchar. Então, é um momento também crucial. E, no meu entendimento, eu estou dizendo, porque isso tem que ser uma discussão de plataforma presidencial e daqueles que pretendem um lugar no Senado ou na Câmara. Mas, evidentemente, isso tem que ser reverberado a âmbito estadual, né, que nós estamos aqui representando. Olha, e concluo. Como é que não sou eu só não, qualquer economista minimamente desenvolvimentista olha essa questão? Se você tem um investimento profícuo, sem roubo, com estudo de viabilidade, com controle, com monitoramento, esse investimento em infraestrutura, ele por si só, ele gera emprego e gera renda. Então, só o investimento, enquanto está ocorrendo, é gerador de emprego ou renda. E renda. Então, mexe no motor da economia. E se melhora a infraestrutura, também gera a atração de novos investimentos, não especificamente da infraestrutura, mas que derivam dessa infraestrutura de melhor qualidade. E esses novos investimentos vão gerar outros empregos e outras rendas. E quando você tem emprego e tem renda, você tem aumento de arrecadação, porque tem crescimento de PIB. Aí a roda do capitalismo gira. Quando você não tem investimento, a roda do capitalismo não gira mais. O sistema entra em colapso, né? Então, eu falo, qualquer economista que tem um pouquinho de visão sabe disso. Aí eu não consigo entender esses economistas neoliberais, inclusive o próprio ministro da Economia, quando vem essa história que investimento tem que estar no teto de gasto. Em anos pretéritos, até o ano passado, ô Jari, se você abrir o orçamento de 21, quando foi entregue, além de ter um déficit de 20 bilhões, tinha uma previsão de investimento de 700 milhões. Deputada, 700 milhões de investimento no orçamento de 60 bi é quase uma piada.
É quase uma piada. O ideal de um orçamento é que o investimento, pelo menos, chegue a uns 15%, o ideal. Olha, então não tínhamos investimento nenhum. Se não tinha investimento nenhum, você tem o Rio de Janeiro como polo maior de decréscimo de PIB e de desemprego. Então, essa é uma questão de política também nacional. Por isso que eu fui falando aqui, que é um tema que tem que ser repercutido. Então, eu acho que já excedi meu tempo, eu agradeço, peço desculpas ao Jari, que vai falar depois de mim, mas cabia esses comentários no dia de hoje. Muito obrigado, senhor Pedro. Passou só alguns minutinhos, mas eu não interrompi para que o raciocínio de Vossa Excelência completasse, senão ia ficar pelo meio, não fica bem. Próximo orador inscrito é o deputado Jari Oliveira. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Muito boa tarde, presidente Tiaju. Boa tarde, meu querido. Eliomar Coelho, nosso decano querido aí, remotamente nos assistindo, nos acompanhando aqui os debates do expediente inicial. Deputado Jari, o tempo de Vossa Excelência só começa a contar a partir de agora. Boa tarde, senhora presidente Tiaju. Boa tarde, meu amigo deputado Luiz Paulo, todos os deputados estaduais que estão assistindo. Quero iniciar minha fala dizendo que a marca do nosso mandato é a participação popular. Sempre estamos defendendo os direitos da população e dos servidores públicos estaduais, como os profissionais da área de saúde, da área de educação e da área de segurança pública. Minha primeira sessão na LERJ foi a questão que eu votei favorável aos servidores públicos da segurança militar sobre a proteção social, por entender que não só os servidores militares, como a Polícia Civil, mas os inativos, faz jus também à proteção social. E dizer que na minha cidade, querida e amada Volta Redonda, os servidores públicos municipais estão em greve há alguns dias, por um direito legítimo e justo, pois hoje os servidores municipais da cidade de Volta Redonda, o seu salário base é menos que um salário mínimo, ou seja, R$ 1.110. Estão pleiteando um aumento justo de 10,18%, que faz direito. Os servidores públicos municipais da cidade de Volta Redonda, há 9 anos, estão sem aumento. E este deputado estadual quer colocar o nosso mandato à disposição dos servidores públicos municipais da cidade de Volta Redonda. Dizer a todos os servidores municipais que podem contar comigo, pois a reivindicação de vocês é justa e legítima. E a gente tem que fazer valer o direito previsto na Constituição Federal, onde é inadmissível os servidores receber menos que um salário mínimo. Existe lá um abono de R$ 200, mas o abono não é salário, e sim uma gratificação. Com o abono, chega a R$ 1.310. Então, servidores públicos, mais uma vez, quero colocar o nosso mandato à disposição de vocês e pode contar conosco. Tá, Tiaju? Hoje a minha fala é relacionada ao apoio aos servidores públicos de Volta Redonda. Obrigado, deputado. O deputado Eliomar vai fazer fala, está escrito? Não, senhora nobre deputada. Obrigada, meu querido decano. Tenho orgulho de poder fazer parte desse parlamento, tendo Vossa Excelência como meu colega. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos da sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.